Olá pessoal, a gente está de volta finalmente. Depois da pandemia, o nosso estúdio ficou fechado e eu acabei ficando com uma certa preguiça de atualizar o canal. Só que eu já estava cansado de ficar isolado e eu pensei, eu posso produzir o programa nem que não seja com aquela estrutura toda. Então eu pensei em produzir aqui mesmo da minha casa e a gente vai voltar a falar das novelas, assim, do jeito que a gente falava antes, numa estrutura reduzida, mas eu pensei, o importante é o conteúdo. E para começar, eu pensei da gente falar da estreia da novela Quando Me Apaixono, a nova novela do SBT. Só que eu pensei que a gente precisa observar uma coisa. Hoje o programa vai falar tudo sobre a nova novela velha do SBT. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para receber as notificações, que pra gente é muito importante. Bom, gente, como todo mundo já deve saber, Quando Me Apaixono é um remake da novela A Mentira, exibida no Brasil no ano 2000 e que recentemente eu assisti completa novamente para poder fazer um parâmetro, para poder, por exemplo, criar esse vídeo de hoje. Quando Me Apaixono, ela foi ao ar no México em 2010. E a gente tá em 2020. Olha só quanto tempo o SBT levou para poder trazer essa novela para o Brasil. E aí fica aquela história de que, nossa, só pra gente ter um efeito de comparação, Meu Coração é Teu, que também é protagonizada por Silvia Navarro, foi exibida já no Brasil e já reprisou, e era uma novela original de 2014. Essa, que é de 2010, está chegando só agora no Brasil. Quando Me Apaixono, fazendo um breve resumo, é a história de Renata e Jerônimo que, por conta de uma série de intrigas, vão acabar se casando, só que ele vai ter uma intenção de se vingar dela por um mal entendido, por uma suposta mentira, como dizia o nome da história original. A história original é de Caridad Bravo Adams e na versão de 2010 foi adaptada por Marta Carrillo e Cristina Garcia. Essas duas autoras, elas foram muito importantes no final dos anos 90, numa novela chamada Três Mulheres, que foi uma novela muito longa, de muito sucesso. Só que de lá pra cá, elas não tiveram um êxito desse tamanho. Até que, em 2008, elas trabalharam com o produtor Carlos Moreno na novela En Nombre del Amor, que era um remake, só que elas fizeram muito bem uma adaptação desse remake. E daí em diante, a parceria deu certo e eles começaram a trabalhar em equipe. Só que essas duas autoras, elas têm uma certa pretensão de colocar uma história supostamente original em cima de um remake. Mas aí eu fico pensando, bom, mas se os personagens, as situações criadas pertencem, por exemplo, a Caridad Bravo Adams, dá pra falar que elas colocaram um original junto, por mais que elas tenham mexido? Porque, de fato, A Mentira e Quando Me Apaixono são duas novelas muito diferentes, por mais que elas preservem o conflito da mentira original, que era o protagonista acreditar que a mocinha era responsável pela morte do irmão dele. Algumas diferenças foram bem grandes. Por exemplo, na versão de 98, existia a figura da tia Sara, que era vivida por Rosa Maria Bianchi, e que era uma tia implicante com a Verônica, a protagonista, vivida por Kate del Castillo. Essa personagem, em Quando Me Apaixono, virou a grande vilã da novela, vivida agora por Rocio Banquels, e que era a mãe das duas meninas, Renata e Roberta, Silvia Navarro e Jessica Coach. Bom, essa mudança por si só já mostra que a vilã Roberta, que era a Virgínia original, vivida por Carla Álvares, foi bastante enfraquecida em prol dessa nova vilã que surgiu. Só isso já dá pra dizer que a novela mudou bastante a estrutura original. Porque a tia Sara, que era só uma tia implicante, nessa versão virou uma psicopata que vai assassinar vários personagens e vai ser responsável por movimentar o desenvolvimento da história. Quando Me Apaixono, ela foi ao ar num período da televisão onde as novelas estavam muito longas mesmo. Era como se para uma novela dizer que foi sucesso, ela tinha que ultrapassar 150 capítulos. E com essa não foi diferente.
Enquanto A Mentira originalmente teve 100 capítulos, e vocês vão lembrar, quem assistiu A Mentira, que a novela acabou a história um pouquinho antes do final, que eles começaram a encher linguiça para chegar até o capítulo 100, Quando Me Apaixono chegou a 182 episódios. E agora vem a curiosidade, eu acho que enquanto Quando Me Apaixono ela preserva mais as características originais da Mentira, ela perde feio para a versão de 98, que era mais compacta, com menos personagens, e o conflito do casamento dos protagonistas foi melhor elaborado. Mas Quando Me Apaixono, na minha opinião, se saiu melhor na parte de depois, quando entra o famoso esticamento, onde as autoras puderam colocar mais coisas delas. Ah, outra curiosidade, na versão de 98 existia um personagem chamado André Belot, que era como se fosse um pretendente para Verônica, só que era um personagem bonzinho. Ele gostava da Verônica e queria defendê-la do Demétrio. Agora, esse personagem foi transformado num outro vilão, vivido pelo ator Lissardo. Marta Carride e Cristina Garcia, elas merecem ser citadas de novo, porque elas foram responsáveis por mexer nessa estrutura toda, colocando muitas características delas. Bom, por exemplo, o exército de vilões, assim, todos muito psicopatas, os inúmeros personagens e subtramas. Eu acho que até por isso elas conseguiram dar cabo de fazer uma novela tão longa. Mas aí agora vai de vocês. Qual será que foi melhor? A Mentira ou Quando Me Apaixono? Quando Me Apaixono tá só no início no SBT. E eu espero que realmente todo mundo possa desfrutar, porque seja velha, longa, copiada ou não, é uma novela inédita e seria legal a gente prestigiar para continuarem apostando nesse tipo de conteúdo. Você pretende continuar assistindo Quando Me Apaixono? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo programa.